clã La Sombra talvez ganhe a coroa de clã mais obstinado de todos. Para um La Sombra, a vitória vem primeiro, com os custos e as consequências como um pequeno e distante problema. E muitos vão lutar, não pela sua seita, não pelo seu clã, mas somente pela vitória pessoal. Seita e clã tornam-se ferramentas para um La Sombra. De fato, tudo é para o La Sombra, ferramenta ou obstáculo. Você pode pensar que uma criatura que carrega a maldição vinda do próprio Deus não teria lugar na igreja. Não encontraria salvações nas religiões e na espiritualidade. E talvez você esteja certo. Mas os La Sombras não buscam salvação. Eles buscam poder e influência. Por isso, os La Sombras se tornaram mestres do espiritualismo. La Sombra vão dominar igrejas de diferentes religiões, vão se infiltrar em cultos mortais e prontamente liderar os cultos. La Sombra vão vender fé, vão negociar salvação, vão sequestrar os desesperados e extorquir o máximo desses indivíduos. Depois, vão eliminá-los e torná-los em mártires para atrair ainda mais fiéis. Tudo isso sem que saibam que o La Sombra é o verdadeiro mestre. Tudo bem se outra marionete vestir a coroa. Tudo bem se outra marionete receber os elogios e os louros. Contanto que todo o poder seja do La Sombra, ele não precisará dos créditos. Com isso, La Sombra vão liderar das sombras, perto o bastante para atacar quem interferir com seus planos, mas longe o bastante para cortar as relações se necessário. A história do clã La Sombra começa com um experimento sinistro. O próprio La Sombra, cujo nome real é Lao Song Bu, que significa aquele que lucra com o conhecimento, foi também já chamado de Lhasa Omri Baras, que significa Deus do Rio da Escuridão. La Sombra se aproximou de uma tribo Maasai, que em tempos modernos habitam o Quênia e a Tanzânia. La Sombra ordenou que um casal Maasai gerasse uma criança para ele. Essa criança foi apontada como líder e todos foram obrigados a obedecer essa criança. E por sua vez, essa criança foi treinada a obedecer La Sombra. Essa criança recebia recompensas e poderes do La Sombra e, através deles, controlava a tribo. Porém, o experimento foi considerado um fracasso, tanto por falta de respeito da tribo, quanto da criança, a favorita de La Sombra. La Sombra, com isso, puniu a tribo inteira, eliminando metade dela, e então decidiu tentar novamente. Uma nova criança foi gerada e o processo recomeçado. Dessa vez, durante o experimento, La Sombra foi aproximado por Ontai, que era um dos melhores amigos da nova criança, além de ser um dos xamãs da tribo. Ontai se ofereceu por completo à La Sombra para servir em vida e em morte e muito além. Ontai era alguém de extrema honra, o que fez com que La Sombra duvidasse de sua utilidade. La Sombra, então, decidiu com isso realizar um novo experimento. La Sombra ordenou que Ontai matasse todos de sua tribo. Ontai prontamente obedeceu, algo que chocou até La Sombra. E em meio a esse choque, La Sombra cancelou a ordem e abraçou Ontai, que recebeu então o nome de Montano. Esses experimentos já servem para solidificar a ideia de que La Sombra não pensava muito dos mortais. De fato, em sua maioria, eram ferramentas ou distrações. Em seguida, o projeto foi abandonado e La Sombra, junto a Montano, partiram para o Mediterrâneo. O que foi de grande influência para La Sombra, que já se atraía pelo estilo de vida navegante. Nesse período, o Mediterrâneo sofria com ataques dos povos do mar, basicamente um grupo de marinheiros e piratas que atacavam com frequência regiões mediterrâneas. Inclusive, os Ixos, termo egípcio usado para descrever uma figura estrangeira que ocupa a posição de nobreza ou liderança,
chegaram a dominar o Egito por gerações inteiras. E talvez seja graças ao controle que os povos do mar tinham sobre o comércio e as rotas marítimas que chamou a atenção de La Sombra. Praticamente nada acontecia sem a aprovação dos povos do mar. Eles que dominavam o comércio e, com isso, acumulavam as riquezas, influência e o poder para dominar até regiões estrangeiras. Com o fim da Era de Bronze e início da Idade das Trevas, La Sombra passou a se infiltrar nas culturas navegantes conforme elas iam surgindo. Seu lar na Sicília facilitava bastante o contato entre La Sombra e os povos europeus que tomavam o mar. Com a erupção do vulcão Etna na Sicília, que afetou o lar de La Sombra, ele saiu em grandes viagens pelo mundo e deu liberdade para que suas crias fizessem o mesmo. Graças a isso, a presença La Sombra era sentida em quase todo o mundo, principalmente no Império Romano, tomando bastante interesse na Igreja Católica. Na Idade Medieval, os La Sombra voltaram a se centralizar no Mediterrâneo, formando o Mar das Sombras, o nome que era dado à região sob o controle de La Sombra. La Sombra viu a forma como a Igreja Católica Romana controlava quase todos os aspectos da vida da época de uma forma irrepreensível e partiu a expandir sua influência entre os grupos religiosos, focando principalmente na própria Igreja Católica e no Islã. Em meio a essa expansão de influência, La Sombra passou também a coletar rivais e pessoas que queriam seu fim. Segundo muitos do clã, Gratiano de Veronese, que era a cria direta de La Sombra, o assassinou junto a um grupo de assamitas, o que logo depois instigou a revolta anarquista. E logo após, com a Convenção dos Espinhos, os muitos dos La Sombras que até então mantinham relações com a Camarilha debandaram, dando início ao Sabá. Os La Sombras não podiam aceitar a posição de igualdade ou, em alguns casos, de submissão criada pela Convenção. Uma curiosidade: Gratiano viria a se tornar o arcebispo da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade bem diferente para os cainitas, onde não existe jihad e tanto a Camarilha quanto o Sabá conseguem viver em relativa harmonia. Cidade, inclusive, que conta até com um príncipe da Camarilha, além do arcebispo, e conta com um conselho único entre La Sombra e Toreador. No Rio também, além da máscara, existe um acordo único entre os membros, o Carnaval, política que permite com que qualquer membro negocie os seus serviços de forma aberta, sem muita interferência. O Rio também oferece um dos maiores estoques de sangue e presas, graças ao seu grande fluxo de turista, e conta com uma presença de quase todos os clãs. Um ótimo lugar para você narrar as suas aventuras. Agora, voltando para a história do clã, pouco depois, já na era vitoriana, os La Sombra assumiam o papel de líderes do Sabá, o que não podia ser diferente. Porém, com a perda do suporte dos clãs que agora formavam a Camarilla, a influência La Sombra no comércio e na política esvaneceu. Muitos se viram forçados a abandonar a sutileza em favor da brutalidade. Muitos ascenderam nesse período como piratas e barões do crime, investindo bastante na expansão de seus domínios e na conquista de novas terras. Muitos partiram na jornada para o Novo Mundo. Ainda na era vitoriana, a influência da Igreja Católica diminuiu em boa parte do mundo, e com isso, a influência do clã. La Sombra, com isso, partiram a estender sua influência entre a classe burguesa, que agora dominava e controlava o comércio. Porém, diferente dos outros clãs, os La Sombra se mantiveram ligados à Igreja, mesmo mediante o seu declínio, principalmente, claro, à Igreja Católica.
Essa presença entre os meios religiosos ajudaram os La Sombra a escrever muitas das trilhas de sabedoria que seriam adotadas por muitos dos cainitas de diversas seitas como um meio de zelar ou, em alguns casos, substituir a humanidade. Nessa época, o clã era assolado por lutas internas de poder, algo que facilitou e muito a inserção da Camarilha no Novo Mundo. Não é exagero dizer que se o clã tivesse se unido antes, toda a América seria de domínio do Sabá. Também nessa época foi assinado o Pacto da Compra, um acordo entre as muitas organizações La Sombra e Sabá que viviam um estado de Guerra Fria, formalizando os inimigos do Sabá como sendo os antediluvianos e seus peões, que eram praticamente toda a camarilha, com grande ênfase em matar todos os La Sombra que se alinharam à camarilha. Aquele que sabotasse, ou pelo menos fosse pego sabotando os projetos do Sabá, seria prontamente eliminado. Em teoria, um La Sombra não teria muito problema em esconder o crime de alguém se isso fosse lhe dar o controle sobre o indivíduo. Outro projeto financiado pelo La Sombra, cujo sucesso seja bem ambíguo, é o Código de Milão, a versão sabá das tradições da Camarilla. Muitos membros do sabá veem essas restrições como contranitentes a tudo que o sabá simboliza. Se você tiver curiosidade, o Código de Milão traz essas regras. O sabá manter-se-á unido em apoio ao regente da seita. Se for necessário, um novo regente será eleito e o regente apoiará a luta contra a tirania, garantindo liberdade a todos os membros do sabá. Todos os membros do sabá devem dar o melhor de si para servir seus líderes, contanto que estes sirvam à vontade do regente. Todos os membros do sabá devem celebrar respeitosamente todos os auctoritas ritae, os ritos do sabá. Todos os membros do sabá devem manter sua palavra de honra uns para os outros. Todos os membros do sabá devem tratar seus semelhantes com justiça e igualdade, sustentando a força e a unidade do sabá. Se for necessário, eles devem suprir as necessidades de seus irmãos. Todos os membros do sabá devem colocar o bem da seita e o da raça dos cainitas acima de suas próprias necessidades a qualquer custo. Aqueles que não honrarem esse código não deverão ser tratados como iguais e, portanto, não são dignos de assistência. Como sempre foi, sempre será. A lei de Talião será o modelo imortal de justiça pelo qual todos os membros do sabá devem se guiar. Basicamente, olho por olho. Todos os membros do sabá devem proteger uns aos outros contra os inimigos da seita. Inimigos pessoais devem continuar sendo uma responsabilidade pessoal, a não ser que tenha o potencial de enfraquecer a segurança da seita. Todos os membros da seita devem proteger os territórios sabá contra forças externas. O espírito de liberdade deve ser o princípio fundamental da seita. Todos os membros do sabá devem esperar e exigir liberdade de seus líderes. O ritual de monomáquia deverá ser usado para resolver as disputas entre membros do sabá. Monomáquia, um duelo entre duas pessoas. Todos os membros do sabá devem apoiar a Mão Negra. Todos os membros do sabá têm o direito de monitorar o comportamento e as atividades de seus companheiros de seita, a fim de manter a liberdade e a segurança. Todos os membros do sabá têm o direito de convocar um conselho formado por seus semelhantes e líderes imediatos. Todos os membros do sabá devem tomar ação contra os membros da seita
que usarem de seus poderes e autoridades concedidos pelo Sabá em benefício próprio. Contudo, tal atitude deve ser tomada através de meios aceitáveis e aprovadas por um quórum de Price, priscos sendo um título de conselheiro no Sabá. Já nos tempos modernos, o clã mal lembra aqueles que em tempos ancestrais esbanjavam o elitismo. Antes, aqueles que eram talvez os mais seletivos no abraço, escolhendo apenas certas etnias, certas religiões, agora abraçavam qualquer um que tenham algum poder. Afinal, é o La Sombra que financia os avanços do Sabá nas noites modernas. Então, influência no comércio e na política se tornaram essenciais. Com isso, os La Sombras do Sabá se tornaram ainda mais presentes na sociedade e muitos vão fugir do estereótipo La Sombra. Agora, com os números reforçados e seu círculo de influência estendendo-se além das igrejas, os La Sombras reforçaram a caça aos La Sombra antitribo, principalmente após Gian Galeazzo Visconti, que era um cardinal do Sabá e um dos principais responsáveis pelo Código de Milão, abandonar a seita, matando quase todos os membros do Sabá de Milão e se declarando príncipe de Milão ao se aliar à Camarilha. A quinta edição traz grandes mudanças para os La Sombra. Graças à Segunda Inquisição, o Sabá sofreu grandes derrotas, além do chamado, que atraiu muitos dos cainitas de geração mais baixa a participar da Guerrena, no Oriente Médio. Muitos La Sombra prontamente atenderam o chamado numa jornada com o objetivo de extinguir os antediluvianos. Porém, relatos de que o próprio La Sombra estaria presente nessa guerra fez com que os Amigos da Noite, um grupo dedicado a manter a estabilidade no clã La Sombra, visse essa jornada como causa perdida. Isso forçou os La Sombra, preocupados com a autopreservação, a buscarem refúgio com a Camarilla, com a condição que todo La Sombra que ocupasse a posição de cardeais fosse eliminado, como uma prova de boa-fé para a Camarilla. Dentro do clã, um La Sombra pode ser de uma das seguintes facções: um corsário, aqueles que mantêm o vínculo com o mar, em sua maioria piratas; os cruzados, os guerreiros religiosos do La Sombra, ultraconservativos e com grandes aptidões para o combate; fiéis, aqueles fiéis à Igreja Católica. Muitos se veem como instrumentos divinos, o que pode, em alguns casos, chegar ao ponto de obsessão. Em alguns casos ainda mais raros, podem até conferir fé verdadeira. Reis e rainhas das sombras, aqueles que mantêm presença em círculos de poderes dos mortais, acumulando poderes e influência, mas também fazendo o possível para esconder a existência dos vampiros. Muitos já há tempo abandonaram o Sabá no intuito de manter a própria humanidade. Crias do Abismo, uma seita dentro do clã. Aqueles que se mantêm ligados ao misticismo do abismo, uma forma de feitiçaria de sangue do La Sombra. Os transhumanistas, aqueles que querem ascender a uma existência ainda maior que a de predadores ocultos. Possuem praticamente dois objetivos: garantir o segredo da existência dos vampiros e buscar formas de autoaperfeiçoamento. Dão muito valor à tecnologia, genética, biologia e qualquer coisa que possa ser usada para aperfeiçoar sua existência. Fatalistas, aqueles que se veem reféns do sangue de seus senhores, acreditando que não existe livre-arbítrio para um vampiro. Amaldiçoados, aqueles que querem de toda forma assumir o controle da raça humana. Não dão valor nenhum à descrição e antagonizam a máscara com todas as forças. Geralmente, morrem cedo. Anjos sombrios,
Satanistas que se veem como inimigos naturais de Deus e tudo que for sacro. E para finalizar, os sem facção. Aqueles que, em geral, dão mais valor à seita ou a um clã do que às linhagens e tradições, e não possuem opiniões fortes sobre as outras facções. Na criação de personagem, vale priorizar atributos sociais e mentais. Da mesma forma, independência é altamente interessante para um La Sombra em potencial. La Sombra vão dar bastante valor àqueles que conseguem tomar decisões sem serem afetados pela consciência, moral ou outras das fraquezas dignas somente de presas. Grandes empresários, televangelistas, reis do crime, etc. Aqueles que se mostraram violentos demais para os Wintru vão encontrar grandes oportunidades nos La Sombra. E não existe um padrão de estilo predominante no clã. La Sombra, em geral, vão ter bastante orgulho do seu estilo, seja lá qual for. Alguns podem apresentar obsessão com suas aparências, já que não podem se ver no espelho. Outros podem acabar abrindo mão por completo de sua aparência e estética. Algo mais incomum para um clã tão orgulhoso e individualista, La Sombra mantém predominantemente refúgios comunitários, compartilhados quase que abertamente com outros membros da seita. A fraqueza do clã passou por algumas revisões nas novas edições. O que antes era uma fraqueza acabou se tornando uma vantagem em tempos modernos. La Sombra não possuem reflexo. Com isso, eles se tornam invisíveis para câmeras e outros sensores. Na quinta edição, o La Sombra ainda mantém a falta de reflexo, porém com uma mudança quando referente à tecnologia. Câmera e sensores agora captam o La Sombra, porém de forma intermitente e borrada. Agora, embora difícil, é possível identificar o La Sombra em um vídeo ou uma foto. Da mesma forma, aparelhos como celulares, GPS, câmeras, computadores, etc., vão apresentar falhas ao ser usado por um La Sombra. Telas que não reconhecem o toque, perda de sinal, falhas de software e hardware, etc. É como se o aparelho tivesse alergia ao La Sombra. Quando for adicionar um La Sombra à sua história, lembre-se que, mesmo aqueles que se apresentam face a face, vão de alguma forma controlar as coisas pelas sombras. Alguns dos peões do La Sombra nem sequer vão saber que são peões, ou que estão sequer trabalhando para o La Sombra. E se algum personagem for bastante religioso, é bem possível que ele encontre um La Sombra que compartilhe dessa religião ou que a domine. Da mesma forma, quando for interpretar um La Sombra, é bacana você tentar evitar o conflito, pelo menos entre você e o alvo. Conflito entre o alvo e o que quer que seja é sempre interessante. E se você puder de alguma forma instigar esse conflito, vale a pena. Da mesma forma, dada o padrão de abraçamento mais moderno dos La Sombra, o seu personagem ele pode vir de qualquer caminho de vida. Você pode ter um personagem religioso, você pode ter um personagem social, até um personagem brigão pode ter papel por um La Sombra. Então, você conta com bastante liberdade na hora de criar o seu personagem. Isso se reflete também na escolha de antecedentes, contatos, aliados, influência, que seja, todos vão ter valor para algum La Sombra e podem ser justificados na história. E você, tem alguma dica para quem está pensando em jogar de La Sombra? Ou alguma história bacana de quando você estava interpretando um La Sombra? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo até aqui, talvez deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado!